curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E aí pessoal, eu vos conto a maior vingança de todos os tempos. Nossa história começa com um protagonista desesperado correndo pela floresta, depois de cair do topo de uma montanha, enquanto fugia de seus perseguidores. Um deles chama o rapaz de Príncipe Sion, e até o parabeniza, pois ele estava correndo há mais de uma hora e só agora conseguiram alcançá-lo e capturá-lo. Moleque, o garoto, quase sem forças, tenta argumentar dizendo que fez tudo o que pediram, até abandonou a academia, então por que ainda querem tirar a vida dele? Eles respondem que, mesmo sendo plebeus, ele ainda tem algum direito ao trono. Enquanto estiver vivo continuará sendo uma ameaça, então não podem deixá-lo viver. O líder do grupo diz que, se o príncipe se render, terá uma morte sem dor. Porém o garoto recusa e diz que prefere lutar até o fim. Então os ninjas partem para eliminar o protagonista, que tenta resistir e lutar de qualquer jeito, mas acaba sendo agarrado pelo pescoço. O ninja ainda provoca perguntando se aquilo é tudo que ele tem. E naquele momento uma lâmina escondida surge de suas costas, e todos ficam chocados. Como assim? Um nobre? Quer dizer que esse plebeu que nunca treinou, nem possui habilidades conseguiu segurar uma espada e resistir desse jeito? Eles logo pensam que, se ele tivesse recebido o mesmo treinamento que os outros, seria uma grande ameaça para a família real. Por isso dizem que ele precisa morrer de qualquer maneira naquela noite. O protagonista, ainda sendo um garoto, leva uma joelhada na boca que deve ter quebrado todos os dentes. Mas calma aí, porque agora um ninja faz um ferimento mortal no garoto. O grito foi tão alto que ecoou por toda a floresta. Depois de cortá-lo, ele ainda pisa na ferida antes de terminar o serviço, e diz que vai acabar com tudo. Porém, bem quando iam dar o golpe final, um clarão de energia surge. Quem estava prestes a atacar é arremessado para longe. Ao perceberem que alguém interferiu, apontam para um adolescente futurista e estiloso, e imediatamente dão um sinal de ataque. Outro clarão aparece, e todos são derrotados, em um piscar de olhos por uma única habilidade. O último ninja percebe que aquilo não é algo comum, e tenta fugir, abandonando sua missão, mas com apenas um gesto de mão ele é eliminado ainda no ar. Aceitando que sua vida acabou, fica ao menos satisfeito em ver que seus companheiros receberam o que mereciam. Fechando os olhos e esperando a morte, o jovem misterioso, sem qualquer emoção, diz que não tem tempo e pede para um ancestral garantir um bom futuro para o garoto. Com essas nanomáquinas ele provavelmente não terá problemas para isso. Após aplicar a injeção tecnológica, uma voz ecoa na mente do protagonista dizendo ativado, enquanto o jovem misterioso desaparece para sempre. Muito tempo atrás, lutadores aprenderam artes marciais apenas para se proteger dos inimigos. Com o passar do tempo, esse método de defesa virou uma forma de matar adversários, tornando-se cada vez mais sofisticado. Com técnicas de respiração que até utilizam energia vital, eles ensinavam suas artes para as próximas gerações, para que evoluíssem cada vez mais. Aqueles que dominavam essas técnicas se tornavam os homens mais fortes e passaram a se chamar de Ulin. Quem desejava aprender com eles começou a formar clãs, e assim surgiram os clãs que representavam as forças da justiça. Mas, como sempre acontece, também existiam aqueles que espalhavam apenas crueldade. No meio desses dois lados surgiu um terceiro grupo completamente diferente, interessado apenas em poder, e o mundo passou a conhecê-los como o culto demoníaco. Dentro da família, o filho ilegítimo com a melhor posição no ranking era quem tinha direito ao trono. Essa é a história de Cheon Sion. Ou melhor, espera aí, o filho legítimo não é quem deveria herdar o trono? Bom, isso não importa agora. Como vimos antes, nosso protagonista Cheon estava fugindo de seus executores quando caiu e quase morreu. Um homem misterioso apareceu, derrotou todos que queriam matá-lo e ainda aplicou uma injeção de nanomáquinas. Agora ele desperta no dia seguinte, coberto apenas por manchas escuras e uma gosma estranha por todo o corpo. Logo ele ouve uma voz em sua cabeça perguntando se ele já acordou. O príncipe, confuso, pergunta como aquela voz está dentro de sua mente, e quem é ela. A resposta vem dizendo que se chama Nanomechin. O protagonista obviamente não entende nada do que isso significa. Na verdade, ele entende Nanoshini,
que para ele soa como algo relacionado a um deus maligno. Assim, o garoto começa a pensar que foi possuído, embora muita gente até desejasse uma possessão dessas. Enquanto isso, dois anciões do culto demoníaco conversam sobre a tentativa de assassinato do príncipe Sheon. Um deles comenta que esse tipo de coisa tem acontecido com frequência ultimamente. Mesmo sendo um filho bastardo, ele ainda é um príncipe reconhecido. No começo foi dito que apenas os bastardos têm direito ao trono, então os filhos legítimos não herdariam? Enfim, o homem que encontrou o protagonista conta que, quando chegou ao local, parecia um campo de batalha cheio de sangue e destruição. No meio de tudo aquilo estava o príncipe dormindo tranquilamente. Mesmo com as roupas rasgadas e cobertas de sangue, ele não tinha nenhuma ferida. Algo muito estranho. Os outros concordam que isso realmente não faz sentido. Enquanto caminham para visitá-lo, o protagonista ainda conversa com a tal Nano Machine em sua mente. Ele pergunta se foi ela quem o salvou na noite anterior. A voz responde que depende, se ele está falando sobre derrotar os assassinos. Não foi ela, pois ainda estava na seringa naquela hora. Mas se for sobre ativar o processo de cura, então sim. Sabendo que a Nano Machine é algo do futuro, explicar tudo para alguém que vive quase na idade da pedra não seria fácil. Então ela pergunta se pode enviar as informações diretamente para o cérebro dele. Sem entender muito bem, ele apenas permite. Assim, o protagonista finalmente compreende o que é uma Nano Machine e também lembra que quem ordenou o seu assassinato foram seus próprios irmãos. Nesse momento, os visitantes chegam ao quarto e ele finge estar dormindo para evitar conversar com eles. Eles comentam que parece que o garoto está dormindo e decidem voltar outra hora. Porém acabam acordando o rapaz. A primeira coisa que percebem é o cheiro horrível vindo dele. O médico se aproxima, e o protagonista reconhece que foi ele quem tratou sua mãe quando ela estava doente. O doutor pede para examinar seu pulso, e percebe algo extremamente estranho. Todos ficam preocupados achando que ele vai morrer. Mas na verdade o médico afirma exatamente o contrário. O corpo do protagonista está em excelente estado, perfeito até para um artista marcial. As manchas negras em sua pele são apenas toxinas sendo expulsas do organismo. O médico pergunta se ele tomou algum remédio especial ou secreto, mas o garoto nega. Em pensamento, o velho lembra que o culto demoníaco foi formado por várias famílias, porém apenas 6 delas eram consideradas principais: os clãs da espada, das trevas, da primavera, do veneno, do som e da lâmina. A cada 10 anos, a Academia do Culto Demoníaco abria suas portas para receber novos príncipes. Sempre que um deles entrava na academia, aquele período ficava conhecido como a Era das Grandes Batalhas. O doutor conclui dizendo que o protagonista está completamente saudável e apenas receitará alguns tônicos para ajudá-lo a se recuperar ainda mais. Enquanto sai, ele se pergunta como alguém pode melhorar tanto de um dia para o outro. Quando o príncipe era mais jovem, todos tinham certeza de que ele morreria cedo por causa de sua fragilidade e falta de conhecimento, mas agora tudo mudou. Ele pode aprender a lutar, tornar-se forte e competir com os outros príncipes. Agora sim a situação ficou interessante. No capítulo anterior, o protagonista acordou todo sujo no castelo após ter sido salvo. Então ele foi tomar um banho e conversar melhor com a Nano Machine. Ele decide chamá-la apenas de Nano para facilitar. Para testar sua habilidade de cura, ele faz um pequeno corte na mão, que se regenera rapidamente. Em seguida ativa um modo defensivo, que deixa seu corpo ainda mais resistente. Enquanto toma banho, percebe o quão poderoso esse poder é. Mais tarde, na biblioteca, descobre outra habilidade, leitura em velocidade absurda. Em poucos segundos ele folheia um livro enorme, e já entende todo o conteúdo. Enquanto descobrimos as habilidades do protagonista, também vemos quem será o primeiro a sofrer nas mãos dele. O príncipe Xiongmu foi quem ordenou seu assassinato e, como os ninjas falharam, diz que resolverá isso pessoalmente na academia. Só que ele nem imagina que o protagonista já está ficando extremamente forte. No dia seguinte, o rapaz pensa que seria melhor já ter treinado alguma técnica antes de entrar na academia. Enquanto observa o guarda ir treinando, a Nano Machine pergunta se ele quer que realize os movimentos do homem.
Além disso, ela também possui um banco de dados com artes marciais do futuro. Assim, o protagonista fica quase uma hora observando o guarda até que a análise fica pronta. Mais um hack é instalado diretamente em seu cérebro, e ele tenta reproduzir os movimentos. Porém, nem tudo funciona perfeitamente de primeira. A Nana explica que ele possui o conhecimento das técnicas, mas seus músculos ainda não estão acostumados com os movimentos. Ele precisará treinar para adaptar o corpo. Entretanto, ela também diz que pode modificar seu corpo para facilitar esse processo. Ele aceita ativar essa função. Depois disso, ele acaba desmaiando. Quando o guarda percebe que o príncipe está sozinho há horas em um lugar perigoso, corre para ver se está tudo bem. Ao chegar, encontra o garoto, desacordado na cama e percebe que o chão do quarto foi completamente destruído pelos movimentos de treinamento. Ele conclui que o príncipe esteve observando seus treinos e praticando escondido. Quando o protagonista acorda novamente, agora com todas as melhorias instaladas, tenta usar as técnicas outra vez. Dessa vez funciona perfeitamente, chegando a quebrar o chão do quarto novamente. Logo o guarda Yun entra trazendo o café da manhã, e o garoto tenta esconder o estrago colocando a mesa em cima do buraco. Ele lembra que aquele será o último dia ao lado do guarda, pois irá para a academia. Já faz quase 5 anos desde a morte de sua mãe, e foi Yun quem cuidou dele desde então. De repente o guarda remove a mesa e pergunta desde quando o príncipe aprendeu sua técnica de adagas. O garoto entra em choque, pois copiar a técnica de alguém é considerado um grande tabu entre eles. Contudo, em vez de ficar bravo, o guarda se emociona e entrega seu manual de técnicas ao rapaz. Ele explica que nunca pode ensiná-lo por causa das tradições, mas como o garoto aprendeu sozinho, merece continuar evoluindo. O homem até se emociona e diz que ele pode chorar ali, se quiser, mesmo tendo prometido não chorar desde a morte de sua mãe. O protagonista se comove. O guarda apenas pede que ele fique forte para sobreviver na academia. Finalmente chega o primeiro dia na academia. O responsável pelo discurso inicial avisa que aquele lugar pode ser o último que muitos verão na vida. Ele também apresenta os 6 herdeiros dos grandes clãs do culto demoníaco. Cada um representa um clã poderoso, e todos são considerados futuros líderes. No entanto, alguém percebe que o 7º herdeiro ainda não apareceu, e parece que as armações começam já no primeiro dia. Quando o protagonista chega para pegar seu ticket de entrada, seu nome não está na lista. Assim, ele é forçado a ficar no fundo junto com os outros alunos comuns. Muitos ainda cochicham e falam mal dele pelas costas, sem imaginar que no futuro ele poderá humilhar todos eles. Logo o líder do culto demoníaco chega acompanhado de seus guardiões para dar as boas-vindas. Para dar as boas-vindas, um dos guardiões aparece completamente bêbado. Mesmo assim todos fazem silêncio quando o líder começa a falar, pois sua presença é esmagadora. Ele é um dos 5 mais fortes de todo o mundo marcial. Se um homem desse nível dissesse que todos morreriam ali, ninguém teria coragem de discordar. Surpreendentemente, seu discurso é simples. Ele apenas dá as boas-vindas e diz que todos ali são o futuro do culto. Pede que treinem duro, façam aliados e se tornem bons soldados para ele no futuro. Depois disso, olha brevemente para o protagonista e vai embora. Apesar de ser seu pai, o garoto ainda é apenas um filho bastardo. Em seguida, o responsável pela academia explica como serão os 4 anos de treinamento. Haverá 6 estágios principais, cada um com um teste no final. Os alunos terão apenas uma chance de passar em cada estágio. Quem falhar será imediatamente expulso da academia. Um dos príncipes tenta fazer uma pergunta, mas é interrompido. O líder deixa claro que, dentro da academia, todos perdem seus privilégios de nascimento. Portanto, ninguém tem direito a tratamento especial. Se alguém não gostar das regras, pode ir embora. Isso faz com que muitos percebam que ali todos serão tratados da mesma forma. Ele então explica as recompensas. Cada estágio superado concede uma esfera de dragão negro e também acesso a um novo andar da biblioteca mais rica do culto. Quanto mais estágios um aluno completar, mais conhecimento e poder poderá obter. Isso anima bastante os participantes. Mesmo assim, o instrutor avisa que a maioria não chegará nem à metade das etapas.
Além disso, quando alguém entra na academia, perde sua posição social, e seu futuro dependerá apenas de seu desempenho ali. Quem fracassar logo no início pode acabar voltando para a sociedade como um simples servo. Depois de todas as explicações, o primeiro teste é anunciado para o mesmo dia. O objetivo é separar os fortes dos fracos. Um membro do clã do som tocará uma música extremamente poderosa, e apenas quem possuir energia interna suficiente conseguirá permanecer de pé. O problema é que, no passado, os príncipes fizeram o protagonista jurar que nunca aprenderia essa energia. Assim eles prometeram não assassiná-lo às escondidas, mas mesmo assim tentaram matá-lo. Agora ele entra no teste sem conhecer nenhuma técnica de energia interna. A música começa e a pressão sonora é brutal. Muitos alunos começam a cair rapidamente. Os 6 príncipes, treinados desde a infância, permanecem firmes sem grandes dificuldades. Porém a música fica cada vez mais intensa, e até eles começam a sentir a pressão. Alguns alunos chegam a sangrar pelos ouvidos. A mulher responsável pelo teste continua aumentando o poder da música, aparentemente com a intenção específica de derrubar o protagonista. Porém, para a surpresa de todos, ele continua de pé no fundo da multidão sem demonstrar cansaço. Ninguém entende como alguém sem energia interna consegue resistir daquela forma. Na verdade, a Nanomachine está controlando totalmente seu corpo e até bloqueia sua audição para evitar o impacto da música. Assim ele continua firme, enquanto quase todos os outros alunos já caíram. No final, restam apenas 7 pessoas em pé. Mesmo assim o protagonista percebe que seria estranho demais ele parecer totalmente ileso. Então pede para a Nanomachine causar um pequeno ferimento interno, fazendo-o cuspir sangue para fingir que sofreu bastante durante o teste. Assim ninguém suspeita de seu verdadeiro poder. O avaliador fica impressionado com a determinação do garoto, acreditando que ele resistiu apenas com força de vontade. Ele manda o protagonista para a enfermaria e vai discutir com a anciã responsável pela música, acusando-a de exagerar e quase matar um dos filhos do líder supremo. Ela tenta se justificar dizendo que pensou que o garoto possuía pouca energia interna. Porém o avaliador revela que o protagonista não tem absolutamente nenhuma. Mesmo assim conseguiu resistir ao teste inteiro. Isso surpreende até o guardião bêbado que estava observando tudo. No final, o guardião vai embora pensando que aquele príncipe bastardo pode ser mais interessante do que parece. Já o avaliador admite que também gostou do potencial do garoto. Se ele não fosse um bastardo, até o aceitaria como discípulo. Enquanto isso, os outros príncipes também ficaram feridos pelo teste, mas nada comparado ao caos que ocorreu entre os alunos comuns.